os ouvintes e os telespectadores da TV Sucesso que de uma ou de outra forma nos estão a acompanhar neste preciso momento. A respeito do informe apresentado pelo chefe de Estado esta tarde, eu pessoalmente tinha defendido nesta sala a quando da concepção do programa dos 100 dias que, para mim, se pudesse criar mecanismos de estabilização do país, tendo em atenção o ambiente de tensão que caracterizou o pós-eleitoral, refiro-me aos finais do mês de dezembro, mês de janeiro, de fevereiro, eu dizia que o enfoque nestes 100 dias da governação do chefe de Estado tinha de estar centralizado nesta matéria da restituição à estabilidade social. E esta matéria, pese embora tenha havido muitas voltas, e efetivamente o chefe de Estado, se é da iniciativa dele ou foi por meio de aconselhamentos da gama de pessoas que lhe rodeiam, de outras, acabou de facto seguindo aquele caminho que muitos até propugnavam que ele não deveria seguir, e como resultado, hoje em dia, o país está parcialmente estável, já não se ouve mais falar, primeiro, em tumultos, aqueles tumultos que tinham virado prática, já não se ouve mais falar, por exemplo, pelo menos assim, de forma recorrente, daqueles grupos, daquelas gangues que andavam a sequestrar pessoas à calada da noite para andar a dar tiros por aí. Portanto, o elemento mais importante para mim, eu tinha eleito a necessidade de um esforço redobrado no sentido de se estabilizar o país. E isto foi conseguido, para mim, é um aspecto muito positivo. Por quê? Por uma razão muito simples. É que as demais ações, ou muitas das demais ações, por mais boas que sejam, a sua avaliação é muito complicada a ser feita num espaço de 100 dias. Por várias razões. Primeiro, é que há ações que já vinham do governo anterior que simplesmente foram continuadas. Então, é muito complicado dizer que isto aqui foi uma concepção deste governo. Por aí, acho eu. Também dizer que no meio disso tudo há muita coisa que foi feita muito bem. Entretanto, quando se fala de espaço de tempo muito curto, como é o espaço de 100 dias, que é um espaço muito aqui, que nem dá sequer para lançar semente da... Como é que é? Da verdura mais simples. Talvez alface, em 100 dias, sim, consome-se. Mas, tirando isso, 100 dias é um espaço de tempo muito curto, razão pela qual, em 100 dias, normalmente o que se faz é aquilo que vulgarmente chamam de quick wins, aquelas questões de impacto imediato. E o que é, na minha ótica, o que são essas ações de impacto imediato? Primeiro, a nossa sociedade converge num aspecto, na questão da pobreza e na necessidade do seu alívio. A questão que se colocaria é quais foram as medidas de impacto imediato que nós possamos agora ir à praça pública, perguntar às pessoas o que é que estão a sentir. Então, em relação à mitigação da pobreza. Exatamente, porque possamos fazer tanta coisa quanto for necessária, se nós não convergirmos na necessidade de aliviar o encargo, o peso da pobreza nas camadas mais necessitadas, é lógico que o nosso esforço, quando digo nosso esforço como moçambicanos, sempre poderá redundar grandemente, não totalmente, grandemente, no insucesso, porque uma coisa é
tratar daqueles assuntos que são das classes médias para cima. Outra coisa é cuidar de assuntos do Zé Povinho, daquele elemento da população, o mais simples, que é a maior parte da nossa população. Então, nesses aspectos, há muitas atividades efetivamente realizadas, mas cujo impacto não é um impacto perceptível de forma imediata. De forma imediata. E se for a praça pública, de facto, poderemos ter percepções diferentes. Há percepções que nós temos aqui, às vezes com pessoas não necessariamente intelectuais, porque eu não sou intelectual, mas sei ler e escrever. Há uma percepção que quem sabe ler e escrever tem, e há uma percepção que aquele que lê pouco ou que não lê também tem. E essa é a maior parte da população moçambicana. Mas, de forma geral, aquilo que o governo programou para fazer nos 100 dias, efetivamente, ou grosso modo, foi feito. Agora, o seu impacto, as repercussões, essas repercussões não são necessariamente imediatas. Portanto, são daquelas ações, algumas que vão continuar a ter necessidade de terem uma determinada continuidade. Agora, também, pronto, há um elemento novo nisto, por exemplo, foi trazido pelo chefe do Estado, quando ele conseguiu ir picar no elemento LAN, uma matéria que o José Povinho vinha falando, mas que quem de direito... Vamos chegar aí na LAN, doutor Mas Kumbane. O facto do chefe do Estado ter mexido aqui nesta matéria é algo que merece... merece a devida ressalva. Significa que, de facto, é necessário começar por esses aspectos aparentemente intocáveis para se poder descer a outros níveis. Mas, de uma forma geral, efetivamente, o programa que o governo fez foi sobejamente cumprido e, pessoalmente, tal como disse, reitero, para mim, bastaria o governo ter conseguido a estabilização do país, porque sem estabilização do país não há nada para fazer.